E aí, gente, aqui quem tá falando é o Vitor, do time de Pessoas e Cultura, e a gente vem aqui para papear um pouco sobre solução de problemas com criatividade e otimização. Bem, para a gente começar a falar sobre essas soluções de forma criativa, a gente precisa dar um passo para trás e falar antes sobre criatividade. Definir criatividade não é uma das coisas mais fáceis de se fazer, todo mundo sabe, né? A gente pode se basear em estudiosos e pesquisadores, pegar definições do dicionário ou então só nos atentar à opinião popular. Tentando simplificar, a gente pode dizer que criatividade é uma capacidade de criar ou ser engenhoso. Ou às vezes ambos, criar e ser engenhoso. Mas aí você vai e me pergunta, apenas quem cria é criativo? Apenas quem cria alguma coisa, algo assim, é criativo? Bom, não necessariamente. Como comentei, ser engenhoso também pode ser uma boa definição para ser criativo. Todas as invenções e descobertas do mundo de hoje são baseadas em algo que já existe, e algo que alguém criou com base em outras coisas que também já existiam. Um exemplo de engenhosidade é quando você está na cozinha se preparando para iniciar os trabalhos com as panelas e repara que o sal acabou. Com os temperos que você tem, como você pode fazer o seu prato sem demonstrar que ele está sem sal? Usando orégano para realçar o aroma? Ou quem sabe usar uma pitada a mais de pimenta? Enfim, seja qual for a sua solução, você está sendo engenhoso. Isso quer dizer que você também está sendo criativo. Uma outra pergunta que pode surgir na nossa cabeça agora. Mas a minha receita precisa funcionar? Ou no nosso exemplo aqui, digamos que ela precise ficar saborosa, para eu ser criativo? Para responder essa pergunta, eu vou falar sobre, na minha humilde opinião, o ser humano que é exemplo de ser criativo. Leonardo da Vinci. Não é todo mundo que sabe, mas Léo, olha a intimidade aí, ó, vai muito além das suas pinturas. Quando em vida, ele criou moinhos, máquinas voadoras, digamos que fosse um MVP de um avião ou quase isso. Invenções para tributos festivos, como peças e festivais. Auxiliou num pequeno avanço da medicina, ele fez isso ao estudar o corpo, por exemplo. E até protótipos de armamentos bélicos. Você provavelmente conhece mais sobre as suas pinturas, porque nenhum dos seus demais projetos deu tão certo assim. Mas isso não impediu de ser criativo. Bom, mas o que você na cozinha e o Leonardo da Vinci têm em comum quando a gente fala sobre criatividade? São 3 pontos: observação, experimentação e curiosidade. Para um bom moinho, Leonardo precisou observar o comportamento do fluxo dos rios e das marés. Para um bom prato, você precisou observar todos os itens a seu dispor, como a opção do sal. Para um moinho funcional, Leonardo precisou experimentar diversas peças móveis e acopladas a uma máquina que fosse alimentada pelo movimento das águas. Para um prato saboroso, você deve saber que pimenta demais pode ser prejudicial para uma boa experiência. Tanto você quanto Leonardo foram curiosos o suficiente para preparar o melhor que podiam através das ferramentas e ambientes que estavam expostos. Isso é criar, ser engenhoso e, consequentemente, ser criativo, por mais que no final dê tudo errado. Bom, agora vamos começar a falar sobre os problemas, né? Como é que a gente consegue solucionar problemas de forma criativa? Agora que definimos o nosso conceito de criatividade, podemos partir para a solução de problemas. Vale mencionar que o que veremos a partir daqui é baseado em um curso da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e disponível na plataforma Coursera. Eu vou deixar o link para vocês. E para facilitar o entendimento, eu separei alguns pontos importantes do tema. Primeiro ponto: quebrar o gelo. Resolver problemas não é coisa fácil. Se fosse, a gente não teria o tempo todo, né? Mas o que torna mais difícil é a nossa insegurança. Quando crianças, a gente era totalmente fora da caixinha. Quase sempre fazíamos coisas que nossos pais se perguntavam como, ou quando não achavam inapropriado aquilo que a gente fez, né? Ou se não errado. O tempo passa, a maturidade vem e acabamos aprendendo a jogar pelas regras, né? Bem entre aspas aqui. Para você ter uma ideia, o nosso nível criativo tem uma queda por volta lá do 5º ou 6º ano escolar, que é o momento que a gente passa a brincar menos. Louco, né? Com todas as críticas e evolução biológica que passamos, ficamos mais conscientes do que poderia dar errado e o que realmente deveríamos estar fazendo. Infelizmente, isso também reduziu nossa capacidade criativa e ficamos com muitos bloqueios sociais por simples vergonha de errar. O primeiro passo que precisamos dar para resolver problemas de forma criativa é estar consciente desses nossos hábitos e limitações autoimpostas, para então desenvolver em nós mesmos, mais uma vez, o hábito de experimentar e fazer coisas novas. E sim, fora da caixinha. Ponto 2. Desapegue dos seus vieses.
Vamos mais uma vez voltar à infância e agora lembrar o quão exploradores nós éramos. Quantos de nós não pegou um cabo de vassoura e fingiu ser um sabre de luz? Ou, para os mais levados, subir num armário era como subir num Monte Everest. Simples assim. Nessa época, era fácil enxergar os usos alternativos para um objeto fora da sua função real. E quando a gente cresce, a gente se enquadra numa tendência chamada Functional Fixedness, que é um viés cognitivo que nos limita a enxergar somente o óbvio. Isso se encaixa também na forma que vemos os problemas e em como solucionamos. Para nos apegar desse viés, é necessário dar um passo para trás, mais uma vez, e olhar para o desafio não como uma declaração imediata de problema. Não olhar o armário e ver um armário, mas sim como um reconhecimento de uma ação, na qual é baseada em hábitos, traços e outros padrões recorrentes. A gente tem que olhar o armário e imaginar o Everest. Na maioria das vezes, o desafio que você está olhando não é o problema de fato, mas sim algumas ações que tiveram como consequência esse problema. Pesquisas mostram que a motivação é um elemento extremamente importante em ser criativo. É muito mais motivador enxergar o Everest do que um armário, né? Ponto 3. Pensamento divergente e pensamento convergente. Ser criativo tem muito a ver com o desenvolvimento de ideias. E apesar de a gente achar o tempo todo que quanto mais ideias melhor, a gente não pode se esquecer de fazer as melhorias nas ideias que a gente já teve. Essa melhoria se dá ao compartilhar uma das suas ideias e de ouvir as críticas sobre ela. E é por isso tudo que o pensamento divergente e convergente nos vem a calhar. O pensamento divergente é baseado na associação. Ele mostra o primeiro ponto que comentamos. Quanto mais ideias para resolver um problema, melhor. Já o pensamento convergente é baseado na análise. Ele mostra o segundo ponto que comentamos. Criticar, opinar e avaliar as ideias que obtemos no primeiro pensamento. A multiavaliação não burocrática e construtiva vai inflar esse nosso eu criativo e nos ajuda a resolver o problema de forma mais otimizada e criativa. Então, se você tem um problema, compartilha ele. A ideia vai ser boa. Quarto ponto. O abstrato pode virar prático, e de fato pode. Grande parte da nossa forma de pensar se dá por imaginações abstratas, e às vezes até filosóficas. Mas para resolver problemas do dia a dia, o abstrato parece não ser a melhor solução, né? Isso porque a gente tem uma dificuldade em tangenciar tudo que é abstrato demais. E a melhor forma de transformar esse abstrato no seu pensamento, no prático, é tornando visual. E é aqui que a gente vai ouvir falar sobre o tal do visual thinking, que nada mais é do que organizar seus pensamentos de forma visual mesmo, fazendo anotações, desenhos ou o que mais vier na sua cabeça, e colocar tudo isso numa folha de papel, num quadro, enfim, aonde você quiser. De repente até na mesa. Vai que, né? Sabe aquela frase, entendeu o que quer que eu desenhe? É mais ou menos isso. Mapas mentais são ótimas ferramentas visuais. Através deles, vocês podem, por exemplo, criar analogias visuais entre os conceitos que estão na sua cabeça e isso vai facilitar bastante a sua tomada de decisão, até otimizando o seu processo criativo quando for resolver algum problema. Bem CSI mesmo, sabe? Quando a gente tem um post-it que liga a outro. É mais ou menos isso. E para terminar, eu vou voltar aqui no início. Quando a gente começou esse papo, eu comentei que criatividade é uma capacidade. E ao contrário do que muitos pensam, não é um dom exclusivo de algumas pessoas. Criatividade para resolver problemas pode sim ser desenvolvida, mas tenha em mente que todo desenvolvimento leva tempo e um esforço contínuo. Quanto mais tempo você colocar nesse esforço, melhor será.